Olá, eu sou Hassen, livro de Êxodo, capítulo 3, verso 2. Diz assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. E no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Eu quero falar aqui hoje sobre a didática da sarça ardente. Bom, nós estamos aqui num texto em que o contexto nos ensina de que Moisés estava apacentando, cuidando das ovelhas do seu sogro chamado Jetro. E ali nos arredores ele chega no Monte Horebe, e a Bíblia vai dizer no verso anterior que era um monte de Deus, e o anjo do Senhor se revela a ele. E esse anjo do Senhor, ali o anjo do Senhor, ele apareceu numa chama de fogo. É muito interessante, o anjo estava ali, mas havia uma sarça de fogo, do qual essa sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ela transmitia fogo, ela transmitia luz, ela transmitia intensidade da função de queimar, mas ela não se destruía, ou não destruía ninguém que estivesse por perto, nada que estivesse por perto. Bom, eu quero então, com base nesse verso, falar um pouquinho sobre a didática da sarça ardente. O que será que a gente aprende nessa revelação de Deus, trazendo um anjo, mas ali com aquele anjo tinha uma sarça pegando fogo, sem se consumir absolutamente. Primeiro nós precisamos entender o que é didática. E didática nós sabemos que é a arte de transmitir um conhecimento. É uma técnica de ensinar algo. Na pedagogia nós vamos ver que é uma parte que trata de preceitos científicos que orientam as atividades educativas, por exemplo, de modo que vai torná-las mais eficientes. Então aqui na sarça ardente, Deus vai apresentar uma dialética do seu ser, do seu comportamento, o que ele tem para Moisés e o que ele vai fazer através de Moisés no povo de Israel, no povo dele. Nós vamos ver então claramente aqui que a didática vai ser muito explícita, vai ser clara, não vai ser científica, vai ser sobrenatural, mas que vai trazer uma informação para Moisés. E que informação, que ensino, que conhecimento é esse? É que Deus, ele é o Senhor dos paradoxos. Deus é o Senhor, ele tem poder de trabalhar os opostos de forma em que haja harmonia e ele caminhe por um equilíbrio. Deus não é Deus de extremidades. Ele consegue queimar, mas ele não vai destruir absolutamente. Ele consegue exercer, mostrar que exerce uma função através do fogo, de forma que esse fogo tem poder para destruir, mas ele tem limite, ele tem equilíbrio. Ou seja, nós vamos ver então na palavra de Deus, por exemplo, que o nosso Deus em Cristo, ele é homem, e que Cristo é homem, Deus. Olha que paradoxo, quantas pessoas ficam às vezes maravilhadas e intrigadas com isso. A Bíblia vai nos mostrar que Deus tem poder para conceder vida e matar. A Bíblia vai nos mostrar que o Senhor, ele está em todos os cantos, mas ele está invisível. A Bíblia vai mostrar para nós de uma forma bem clara que ele age, ele tem poder no sobrenatural, mas ele gosta de trabalhar nos meios ordinários, ele gosta de dar tempo, ele gosta de trabalhar no cronos, dentro dos comportamentos, das ações dos homens. Ele faz essa coisa maravilhosa acontecer, se engrenar de uma forma que só ele dá conta. Deus, ele consegue trazer harmonia e trabalhar com os opostos. Só ele consegue trafegar ao mesmo tempo numa estrada de caminhos opostos. Só Deus, gente. Ele está com seus olhos controlando o inferno, de maneira que a presença dele não se encontra ali. Ele tem o conhecimento de tudo, mas se relaciona conosco como se não soubesse de nada. A gente vai ver ali no livro de Emaús, na história de Emaús, no caminho de Emaús,
em Lucas, finalzinho de Lucas, quando 2 discípulos estão andando depois da morte de Jesus e eles estão cabisbaixos e Jesus vai aparecer para eles e Jesus vai perguntar: o que vocês estão conversando? E eles, chateados, entristecidos, decepcionados, falam para Jesus sem perceber que é Jesus: o senhor não soube o que aconteceu esses últimos dias? Jesus de Nazaré, aquele que era o Filho de Deus, cheio de milagres e poder. Eles vão conversando e eles não estão entendendo. E Jesus, ele se aproxima, ele ouve, ele sabe de tudo, ele dá ouvido como se não soubesse nada. O Senhor, ele caminha conosco dessa maneira. Parece que ele não sabe de nada, porque a todo momento ele está nos motivando, dizendo que nos ama, que vai dar certo, que ele está conosco. É maravilhoso ver esse paradoxo, esses opostos que só Deus sabe pôr a mão e trabalhar. Deus, meus irmãos, ele consegue fazer o fogo exercer sua função sem destruição extrema. Deus, ele sabe amar sem amar demais para não virar libertinagem. Ele sabe exercer juízo sem ser extremo para não se tornar demônio. É maravilhoso isso. E ele vai justamente permitir, ele mostra isso para dizer para Moisés, e para Moisés mostrar isso para o povo e para nós vermos hoje, que Deus permite situações com equilíbrio e medidas certas. Ele sabe até onde ele vai, porque ele não destrói, e gente, até o ímpio. O próprio ímpio, Apocalipse diz que será lançado no lago de enxofre com o diabo, seus demônios, Satanás, mas ali vai ser de eternidade a eternidade o tormento, não vai se extinguir. Até o ímpio e o diabo que vai para o inferno, ele não vai acabar de uma maneira absoluta. Ele sabe, Deus sabe pôr os pés nos extremos e caminhar em reta direção no centro. É como uma ferradura, ele consegue emborcar, botar a mão nas extremidades e fazer aqui crescer um centro para mostrar onde ele está e o que ele tem poder para mexer, para se movimentar. É isso que ele vai mostrar a Moisés. E ele fala hoje para você: olha, Deus é um Deus de equilíbrio e de medida, mesmo se revelando, usando, exercendo fogo. Nós estamos vivendo agora num momento em que a gente acha que o mundo está acabando, que agora vai destruir tudo. Para os filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus, estamos vendo o Senhor exercer juízo, permitir mortes, mas ele tem limite. Ele não vai acabar com tudo. Ele sabe até onde vai. A Bíblia diz que o Senhor, ele não permite coisa além das nossas forças. Ele produz o escape. O nosso Deus, ele sabe ponderar. Nós é que não sabemos. Nós é que somos extremistas. Estamos de um lado e ponto, acabou. Temos denominações, coisa que ele não se agrada. Temos pensamentos políticos extremos. Porque as igrejas evangélicas são cheias de denominações. Isso é extremo, não sabe caminhar em união, porque um pensa de um jeito, então já cria uma extremidade para lá, o outro pensa de um jeito, já vai para o outro lado. Deus não é assim. Hoje nós estamos vivendo essa política extremista, um é tal, o outro é tal e pronto, acabou. Nós estamos vivendo, um acredita no tratamento precoce, na vacina, o outro não acredita na vacina, não acredita no tratamento precoce, e vamos caminhando e nunca conseguimos ter a harmonia, a comunhão, a começar conosco mesmo e o que dirá com as pessoas ao nosso redor. O Senhor não é assim. O Senhor é isso, que se revela a Moisés através de um anjo numa sarça ardente. E é tão interessante que o verso posterior, o 3, vai dizer que ele fica até assim, maravilhado com aquilo que ele está vendo, uma sarça que não se queima, e aquilo ali o impele para aproximar daquele anjo, daquela sarça do qual vai falar com ele, vai chamar ele para uma vocação, para uma obra que Deus tem para ele. E muitas vezes aquilo que Deus está fazendo, a gente fica maravilhado, a gente fica intrigado de uma forma negativa, que nos faz afastar. Que nós possamos entender que somos chamados para crer e não para entender. Vou repetir. Que nós possamos entender que somos chamados para crer e não entender.
porque senão nós vamos nos afastar do Senhor, ao invés de aproximar diante das ações misteriosas, em que só Ele sabe agir e trabalhar. Olha para a sua vida, olha para a sua casa. Peça para Deus te dar essa sabedoria. Exercer com limites. Ter comportamentos, sentimentos, ações não extremistas. Porque Deus, Ele queima, mas Ele não destrói. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe.